Olha, a Polícia Civil convidou a imprensa para falar sobre a morte de um homem suspeito de ser autor de diversos crimes aqui em Sergipe. Um dos casos que teve participação dele foi uma tentativa de assalto contra um policial na BR-101 no dia 19 de setembro. A polícia ainda investiga se ele também participou da morte da garotinha Ayla, de apenas 4 anos, no dia 13 deste mês. Ela estava na moto com o pai quando foi atingida por um tiro num povoado em Japaratuba. A repórter Jéssica Cruz conversou com o delegado Anderson Andrade sobre este caso. Põe na tela que o povo quer ver. Olha, o Willam de Oliveira Santos, de 29 anos, estava sendo investigado pela polícia pela prática de diversos crimes, muitos homicídios. Ele, em confronto com a polícia, não resistiu, mas a gente está aqui com o delegado, o Anderson Andrade, ele que vai dar detalhes para a gente dessa investigação. Como foi que se iniciou? A partir de um desses crimes, né? De um homicídio? Tudo começou quando nós descobrimos que o Willam tinha matado um desafeto que disputava com ele o mercado de tráfico de drogas ali naquela região. Ele executou esse elemento de apelido Joey Dói e desovou o corpo do Joey naquela região ao lado da casa dele, né? E aí nós conseguimos localizar a cova, um açude de 7 metros de profundidade, desenterramos os restos mortais com a ajuda de uma retroescavadeira, e instruímos todo o procedimento, obtivemos mandado de prisão contra o Willam e contra o comparsa dele que participou desse crime, e a partir daí desencadeamos outras investigações relacionadas a tráfico de drogas, estouramos algumas bocas de fumo, 4 ou 5, e chegamos à conclusão de que ele tinha praticado outros homicídios, outros corpos estão enterrados naquela região. Não fomos tentar localizar para não atrapalhar a prisão, a nossa iniciativa em prender o Willam, até que no dia de ontem, nós, com o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil, DIPOL, nós descobrimos que ele estava homicidiado na casa da mãe com armas de fogo. Fomos até lá para prendê-lo em flagrante, não é? Já que nós estamos no período de defesa eleitoral, embora tenhamos mandado de prisão contra ele, mas não fomos cumprir o mandado, nós fomos prendê-lo em flagrante, porque ele estava com armas. Foi quando ele correu para o mato, uma região de mato muito intensa ali, armado. Nós fizemos o cerco, ele disparou contra a força policial, atingiu um colega nosso, que só não morreu, atingiu nessa região aqui do estômago. Nosso colega só não morreu porque estava protegido com colete balístico, o colete balístico inclusive está aí, a arma do marginal também está aí. Aí nós precisamos revidar para cessar a injusta agressão. Nós o alvejamos e o levamos para o hospital, mas ele veio a óbito. No local tinham também várias armas, armamentos que ele utilizava para o crime? Então, nós temos a informação segura de que ele possui outras armas. No momento, nós não conseguimos localizar as outras armas, até porque nós priorizamos atender o infrator que foi atingido, levando-o para o hospital, mas nós vamos continuar as investigações até localizar essas armas. O Willam se gabava muito por conta dos crimes que cometia, né? Ele dizia que tinha praticado 25 homicídios. Chegou ao nosso conhecimento, através de colaboradores, que ele se gabava na região de que já tinha matado mais de 25 pessoas e que não temia matar ninguém, e que inclusive planejava matar algumas autoridades por conta disso. Já tinha uma lista? Já tinha uma lista, mas graças ao bom Deus, nenhum policial saiu ferido nessa operação, e o malfeitor, lamentavelmente, veio a óbito. O objetivo da polícia é prender. Mas se o malfeitor reage tentando contra a vida dos policiais, nós precisamos nos defender, e entre a vida do policial e a vida de um bandido, nós temos que preservar a vida do policial. Inclusive, há alguns dias houve uma tentativa de latrocínio que atingiu também um policial, né? Sim, ele é o autor. Um sargento da Polícia Militar foi alvejado na BR-101 no Pariciga, e o autor desse atentado contra o sargento, um latrocínio tentado, é o Willam de Oliveira Santos. Agora, qual a relação do Willam com o caso da menina Ayla, que acabou vindo a óbito após também uma tentativa de roubo? Veja, não há nenhuma prova concreta de que ele seja o autor da morte dessa garotinha. O que chegou ao nosso conhecimento foi um disque denúncia, dando conta de que os autores desse fato estariam usando uma moto vermelha de placa tal.
a nossa inteligência constatou que a placa tal está em nome de Willam de Oliveira Santos. Isso significa dizer que foi ele quem praticou esse crime? Não, é um indício. As investigações vão continuar, estão correndo, ao que eu sei, sob o comando das delegadas de Capela e Japaratuba, mas não disponho de nenhuma prova que possa corroborar a participação do Willam nesse crime contra a garotinha. Até porque a suspeita é de que ele tem assim, diversas pessoas que trabalhavam para ele, né? Isso, então, ele terceirizava algumas coisas. Bandidos usavam motos de propriedade dele, nós temos uma relação comprovada de pelo menos 3 motos em nome dele, armas que ele terceirizava, ele tinha gerentes que vendiam droga para ele em bocas de fumo na cidade de Carmópolis, enfim, então ele não praticava algumas coisas diretamente, algumas ele terceirizava, mas homicídios, ele está envolvido diretamente com outros comparsas, dispomos de mandados de prisão em aberto que pretendemos cumprir assim que a lei eleitoral nos permitir. Muito obrigada, delegado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Jéssica. Olha, pelo relato do delegado Anderson Bastos, deu para você, amigo telespectador, perceber que o elemento era frio, calculista, um aloprado. Coronel Yunes. Sem dúvidas, Douglas. Eu acho que o trabalho que foi feito por Dr. Anderson, um trabalho de excelência, a gente sabe da capacidade profissional e o que é mais importante, retirar de circulação um elemento de tamanha periculosidade para as ações que ele vem cometendo. Não resta a menor dúvida que um único elemento ter aproximadamente 25 homicídios, isso nos leva à nossa estatística, a triste estatística com relação aos homicídios. Então a gente retorna a uma história que diz o seguinte, que um único homicida, ele pode ter vários delitos que foram cometidos. Então é importante, mais do que nunca, que todo homicídio ele possa ser apurado e seja localizado o autor. E após a localização do autor, ele tem que se manter encarcerado. Nós só iremos conseguir combater a questão dos homicídios dolosos no estado de Sergipe se aqueles que cometeram o crime de homicídio doloso permaneçam presos, porque a gente observa que os crimes eles acontecem sequencialmente. Não é somente um homicídio que está apurando. Então, a gente observa que nesta situação, quanto do cumprimento do mandado de prisão, que seria, naquele momento, o flagrante a ser realizado pelo delegado, a importância da ação da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, neste caso, para tentar realizar a prisão em flagrante. Porque nós, como estamos no período eleitoral, todos nós sabemos que somente a prisão é válida a prisão realizada em flagrante delito. Então, aqui fica já a dica que aqueles que cometam qualquer crime nesse período não estão isentos de serem presos. Eles podem ser presos ao cometimento do crime e sendo preso em flagrante. Nos demais casos... O mandado de prisão também. O mandado de prisão, mas após o mandado de prisão é feito o relaxamento da prisão. Ele assume o compromisso de uma apresentação a posteriori. Então, o período em que o delegado, inclusive, informou que ele foi para realizar a prisão dele em flagrante em virtude das armas que ele estava em poder. Então, por isso o motivo da operação montada nesse período. No mais, nesse período, a polícia se reserva a não cumprir os mandatos de prisões nesse período, até para que não haja, vamos dizer, uma grande operação, uma grande ação. O foco principal é para que possa se garantir a todos o exercício democrático de votar, de ir votar, e por isso nós temos essa restrição durante esse período eleitoral. O que me chamou a atenção, Coronel Yunes, foi o senso de responsabilidade do delegado Anderson Bastos. Sem dúvida. Quando a jornalista Jéssica inquiriu ele sobre a possibilidade daquele elemento que morreu no confronto com a polícia ter sido também o responsável pela morte da pequena Ayla. E ele disse que não tinha prova. Existem indícios, mas indícios não são provas suficientes que possam, que poderiam, num futuro, se o elemento ficasse vivo, a responder pelo aquele crime. Mas não resta a menor dúvida de que será realizado as investigações, para que se possa chegar a outras pessoas envolvidas ou não neste fato, e apurar também a responsabilidade, até porque a gente sabe do compromisso que se tem do delegado Anderson no sentido de procurar elucidar todos os crimes naquela região. Então, eu acho que
a sociedade ganha com isso, é um ganho significativo. Lamentamos profundamente que tenha tido um óbito, né, que independente de qualquer coisa é um ser humano, mas a polícia tem que agir com o rigor necessário. Nós temos que acabar com essa situação, que o policial vai atender uma ocorrência e não pode se defender ou defender a sociedade. A arma que foi oferecida para atividade para o policial é para a proteção dele e para a proteção de outrem, ou seja, de terceiros. Então, quando for necessário, a polícia vai ter que utilizar, sim, da arma, né, em sua defesa ou em defesa de outrem, né, para que a gente possa ter a paz e a tranquilidade social que a gente tanto deseja. E cabe à população apoiar as ações legítimas que a polícia realiza no intuito de defender a própria sociedade. Você falou em tranquilidade, paz e amor. A gente está se aproximando de uma eleição que eu não tive registro durante a minha existência, de uma eleição tão turbulenta como essa. De muitas discussões, é uma eleição difícil para a segurança pública, Coronel Yunes? Sim, muito difícil, até porque as pessoas levam para o lado do inimigo. E não existe inimigo. Todos nós somos brasileiros, todos nós somos sergipanos. Cada um com a sua concepção e o seu idealismo, mas temos que relembrar e lembrar bem que para vivermos num Estado democrático de direito, precisamos, antes de mais nada, respeitar o direito alheio. Então, nesse período eleitoral, as pessoas têm que ser respeitadas. Cada qual vota em quem quiser, da forma como quiser. A violência não vai levar ninguém a lugar nenhum. E quando nós passarmos das eleições, depois do dia 28, nós voltaremos a conviver uma situação normal. Continuaremos nos falando, continuaremos nos cumprimentando e temos que ter a preocupação com relação a isso. Porque podem ter adversário, mas não inimigos. E os inimigos, eles se tornam no momento e através da violência, da utilização de força, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, fica aqui o conselho para que no próximo domingo todos se respeitem. A opinião de cada um. Cada um vai expressar a sua opinião e a sua liberdade de voto de forma democrática. No domingo, todos se respeitem e na segunda façam uma reconciliação. É verdade. Porque Importante. não podemos perder a amizade Não podemos, por causa de política. Certamente, o político A, o político B, nós vamos confraternizar depois e você está aí, inimigo do seu vizinho. É verdade, não tem condição. Vamos torcer para que tudo ocorra da forma tranquila e vamos respeitar a legislação do nosso país. Obrigado, Coronel Yunes. Forte abraço.